Muito bem, agora é hora da gente começar o nosso debate político desta segunda-feira. A gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Bom dia, Eudes, bom dia, Jesse, bom dia a todos os amigos aí que estão nos ouvindo na Mix FM. É um prazer, boa semana para todo mundo, que Deus nos abençoe. E toca o programa Eudes Figueiredo. O meu destaque de hoje é... não é destaque, né? Porque já não é mais novidade nenhuma, o Verdão na liderança, os corintianos reclamando, chorando. E eu, como um bom palmeirense, Jesse, só estou esperando mais uma final. Muito bem, vamos lá. Fernando Jesse, o seu destaque para essa segunda-feira. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha. Uma excelente semana a todos os nossos ouvintes e a todas as pessoas, né, que nos acompanham. O destaque do Padilha foi interessante, porque parece que fizeram aí não sei se é verdade, viu, Padilha? O Datafolha fez uma enquete, né, uma pesquisa, dizendo que a palavra que mais é dita hoje no Brasil ultimamente é que o Palmeiras é campeão. Né? Então, não sei se... É duro que é do Datafolha, né? Mas eu concordo com essa pesquisa. Olha, o meu destaque de hoje é o seguinte, eu acho que é muito interessante, uma equipe de cientistas de um hospital nos Estados Unidos fez um teste que detecta de forma bem rápida a quantidade de células T no organismo após ali as questões envolvendo ou contaminação, ou vacina, o que quer que seja. Isso aí é muito interessante, porque a quantidade nossa de antivírus, ela diminui com o passar do tempo, né, após você ser vacinado, e ficam ali as células T que tem uma duração muito maior. Isso é interessante porque esses dias atrás a OMS soltou uma nota de preocupação com relação à vacinação das pessoas. E esse estudo justamente vem ajudar para que seja detectado o tempo correto para que as pessoas possam ser vacinadas. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira manchete desta segunda-feira. Diz respeito a uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a criticar membros do Supremo Tribunal Federal na semana passada. A fala aconteceu durante a participação dele no evento com empresários em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para impedir ações policiais em comunidades no Rio de Janeiro contribuiu para o crescimento do narcotráfico. Vamos lá, comentando o assunto, Fernando Jesse. Olha, essa decisão, ela tem um lado que realmente é complicadíssimo, né? Porque a partir do momento que você diminuiu ali as ações da polícia e a fiscalização nesses morros, o índice de criminalidade cresceu bastante, né? Não tenha dúvida alguma. Agora, por que eles fizeram isso na época? Nós tínhamos um problema muito sério com aquelas invasões, sempre algum civil era morto. Agora, não justifica. Eu acho que é aquele negócio que nós discutimos aqui esses dias atrás. Vamos consertar um erro com outro erro. Isso não pode. O certo é se nós consertarmos aí, ajustarmos o modelo com o qual as polícias sobem o morro, fazem ali as ações, para que os bandidos sejam presos, para que a milícia seja desmontada, e não para que os civis sejam mortos. Então, é aquele negócio. O Fachin também poderia fazer o seguinte, ele poderia determinar ali que toda a polícia do Rio de Janeiro, porque ali é um verdadeiro, é um barril de pólvora aquilo lá, né? É um barril de pólvora. É um problema atrás do outro com relação à segurança pública. E nós temos um outro agravante também, que é a questão, como que essas armas todas chegam lá? Como é que essa droga toda chega lá? Então, realmente, o Rio de Janeiro é um verdadeiro problema seríssimo, que vem de anos e anos e anos. Então, essa decisão do Fachin realmente ela teria que ser revista. Eu gostaria que ele fizesse justamente o que eu acabei de falar aqui. Quem sabe ajudaria um pouco a combater aquela criminalidade toda que acontece no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante a gente pegar no contexto, por que essa conversa saiu, né? É impressionante, massacrante o que a mídia, o que a narrativa está criando em torno da morte dos dois indígenas lá, né? Indigenistas na Amazônia. Lamentável, claro que é. Toda morte é lamentável. Aí a questão que fica aqui, mais latente, Jess, é o seguinte. Aqueles caras que mataram esses dois ambientalistas na Amazônia, o chefe deles pode estar escondido na favela que o Fachin não deixa entrar. Então essa é a questão. O STF faz um discurso através do Fachin, querendo imputar a criminalidade ao presidente, enquanto eles soltam traficantes, chefes de quadrilha, enquanto eles proíbem de entrar na favela no Rio de Janeiro, onde todos nós brasileiros sabemos que lá está o grande centro do poder do narcotráfico e outros,
né? Então, quer dizer, tudo isso nasceu dessa conversa e o presidente, mais uma vez, está certo. O presidente, mais uma vez, tem razão. Só que a narrativa é tão pesada. A Inglaterra está cobrando do Brasil explicações urgentes sobre o assassinato de 2 cidadãos que vão no lugar mais perigoso da tríplice fronteira brasileira, não pediram para ninguém, não pediram segurança, e infelizmente foram mortos, enquanto faz 17 anos que a Inglaterra não explica pra gente por que o policial matou o menino do brasileiro de 17 anos lá em Londres, Eudes. Entende como banana está comendo macaco? Vocês conseguem entender como isso está sendo inflamado por causa da eleição esse ano? O presidente Bolsonaro, pelo contrário, as forças comandadas pelo governo executivo, a Polícia Federal, o Exército, fizeram um trabalho exemplar. Conseguiram localizar os restos mortais num local que dificilmente encontraria. Se não tivesse uma expertise fantástica, se não tivesse uma dedicação fantástica em buscar para dar um retorno aos pobres familiares dessas 2 pessoas. Mas onde eu quero me apegar é isso. Onde o Fachin ou qualquer outra autoridade ou representante da esquerda tem moral, tem credibilidade para cobrar do governo federal ou culpá-lo de qualquer ação de aumento de violência. Aquela especialista conhecida mundialmente, que me foge o nome agora, da Espanha, não tem pouco tempo atrás, ela descreveu que todos os partidos de esquerda estão ligados ao narcotráfico de uma forma como sociedade. Quer dizer, como é que esses caras vêm falar contra um governo ou acusar um governo que tem algum envolvimento com esse tipo de morte? Isso é um absurdo, isso passa a ser... Isso é achar que nós brasileiros somos estúpidos demais ou achar realmente que nós brasileiros somos alienados ao mundo. É isso que eu penso. Fernando Gessi. Olha, na verdade é o seguinte, o grande problema que nós temos hoje no Brasil é que nós ficamos o tempo todo tentando consertar o passado, né, consertar o futuro ou o presente com erros que aconteceram no passado. Nós não podemos chegar aqui e ficar toda hora justificando essa ou aquela situação. E eu acredito, Padilha, nesse caso aí, o Brasil tem um problema muito sério de segurança pública. Isso é inevitável, todo mundo sabe disso. Que envolve as questões de fronteira, que envolve as questões das polícias locais, que são no Rio de Janeiro. Isso é um problema de quantos anos? Não, não é só desse governo, Qual não. Governo tem o maior histórico de apreensão de drogas até hoje na história do Brasil? Isso vem do Qual passado. Governo tem o maior histórico de tomar bens de traficante? Ô, Padilha, eu sei disso. Nós temos que falar do passado. Não, é lógico. Não falar do passado seria uma ignorância dizer, tremenda. Sim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos nós sabemos que a polícia do Rio de Janeiro é altamente complicada, né? Ali, inclusive, principalmente alguns relatos que nós temos da Polícia Civil envolvida em narcotráfico, envolvida em milícia, envolvida em comandar toda aquela barbaridade que acontece lá. Agora, não podemos medir a coisa por esse lado. Nós temos que medir o seguinte, o que é feito para isso ser evitado? Isso que é importante. Isso é que é necessário ser cobrado das nossas autoridades. E não só ficarmos aqui justificando... Mas isso está sendo feito. Não, eu sei. Nós temos que lembrar do passado por uma questão muito simples, ô Gessi. Eles plantam tanto uma narrativa como se tudo isso fosse novidade no Brasil, que é importante, sim, a gente relembrar do passado. E outra, proibir de subir nas favelas não é tão passado assim, não. Qual que é a questão social? Qual é a questão que você gosta de falar muito em questão de saúde pública? Qual é a explicação de saúde pública para o Fachin dar uma determinação que a polícia não poderia subir? Na verdade, uma determinação dessa do Fachin colocou a polícia como responsável direta e única da morte, que nem você citou, de alguns civis quando sobe na favela. Agora eu te pergunto o seguinte, esses civis que infelizmente são atingidos muitas vezes por bala dos próprios bandidos, eles são usados de escudo, porque eles sabem que a imprensa depois vai plantar que foi uma bala perdida de um policial querendo pegar um narcotraficante, um assassino, um estuprador, que eles não explicam, e fica isso na conta da polícia. E o problema é que nós temos relatos ali, todo mundo sabe disso, né? É noticiado de pessoas sendo mortas dentro de casa, né, Padilha? Então, esse é o grande detalhe. Agora, o Fachin poderia, tudo bem, eu até entendo ali, a priori, a determinação que ele deu. Normal, ó, gente, é o seguinte... Se vocês forem toda hora que subirem aí, acontecer isso que então aconteceu... Você culpa a polícia não, também? calma lá, deixa eu acabar de explicar. Deixa eu acabar de explicar. Eu acho que naquele momento ele poderia ter feito aquilo. Olha, é o seguinte, vocês estão proibidos de subir lá, ou vocês fazem uma ação mais bem organizada, e eu vou te dar um tempo.
de tal medo, de tanto tempo. Todo equilíbrio tem perdas, para que Jéssica. vocês... Não, mas Todo não, equilíbrio pelo amor tem de Deus, perdas, Padilha, nós estamos Jéssica. discutindo... Então, se for assim, nós muito estamos simples, um discutindo- bandido vai pegar um inocente, Nós estamos discutindo vai por aqui aqui de na frente, vidas vai entrar no humanas. banco, vai roubar... Mas qual vida importa Mas pra aí, vocês? todas? Não, Claro como que todas. Como todas? Toda a vida importa. Todas as vidas importam. Então, e a Como do não? policial que leva um tiro? Também importa, Então, é isso é- lógico. então mas você isso é ainda lo- acha que o mas Fachin ele fez tá, certo? ele tá no exercício da profissão Sim, dele, Padilha. colocando o risco dele pra nossas Mas famílias. é lógico, nós temos que reconhecer Ué, isso também. E Agora, por que o Fachin não pegou e fez uma determinação? Mas em vez de- veja Ó, o bem, negócio é o seguinte, olha como é a eu narrativa. quero ver como vocês vão controlar, qual que é o plano de ação, qual que é o treinamento que vocês têm. Isso ele deveria ter feito também. Mas tem treinamento. Não, mas ele deveria ter A imprensa não cobrado. dá espaço. A imprensa não dá espaço. Não é isso. A decisão do Fachin é política. A decisão do Fachin é ideológica. Não é segurança pública coisa nenhuma. Não é ciência da segurança pública coisa nenhuma. O policial, quando ele entra num lugar de alto perigo e tem pessoas que não fazem parte daquilo, é o risco. Todo equilíbrio tem risco. Padilha, Todo você acha equilíbrio tem você risco. acha certo uma equipe daquela altamente armada entrar no meio Mas de uma quem que é favela altamente com armado, meu Deus calma do lá, céu? O que você tá com falando? um monte de civil Quem é andando altamente- do teu lado e o quem é cara altamente metendo armado? bala. O policial Tem entra que com ter uma arma padrão técnica. enquanto ele enfrenta fuzis de Mas exército. eu não tô dizendo o Não, armamento. não é possível. Tem que É ter eu digo, técnica, tem que ter banana tem comendo estratégia. macaco. E os caras são treinados pela SWAT, Ué, meu mas- Deus. mas- Agora, em todo lugar tem bandido. Na polícia do Rio tem bandido, na polícia de São Paulo tem bandido, mas tem gente boa. E a Claro maioria que é gente tem, mas boa. ninguém tá E os caras discutindo isso Não, mas aqui. o que eu tô querendo, nem tô falando pra você que você tá culpando a polícia. Não me entenda forma assim. alguma. O que eu estou querendo dizer pra você é que uma decisão dessa do Fachin foi política ideológica. Não foi em relação à segurança pública. Não foi em relação à segurança Sim, pública. mas por isso que nós estamos aqui discordando da determinação dele, mas nós estamos discordando Não, e- mas você quer justificar que tem alguma coisa certa? Não tem Não, nada não. certo. O detalhe é o Nada seguinte: certo. o inicial da coisa até tem um porquê. Tá? Agora, Eu não vejo assim. a continuidade dele, não. Eu não vejo assim. Infelizmente, eu não vejo assim. Muito bem, vamos lá para a nossa manchete de número 2. Olha só, parlamentares estão denunciando a suposta campanha eleitoral antecipada da CUT a favor de Lula. Vamos lá, Adolfo Padilha, você viu campanha antecipada pela Cara, CUT? eu acho que campanha antecipada é uma coisa tão difícil de se avaliar. O problema é que quando é a favor da direita, existe punição, existe pedido de explicação, existe tudo. Quando é a favor da esquerda, se entra no modo geral aqui. Como eu acabei de dizer, é tão difícil você avaliar a campanha antecipada. Quando eu defendo as posições do governo aqui, eu estou fazendo uma campanha antecipada do Bolsonaro? Não sei. Entendeu? Não sei. Quando eles fazem algumas coisas da esquerda são muito mais... Veja bem, a esquerda quando faz algum evento é com dinheiro público. Eles fazem discurso, fazem tudo lá. Os cantores, os artistas que são de esquerda, a maioria deles, ou grande maioria, consumidores de droga, que alimenta quem mandou matar lá os dois cidadãos na Amazônia. Então tem um dedinho de culpa, como o seu Casagrande, que vai lá e fala tanta bobagem, só que a maconha que ele comprava ou a droga que ele comprava, ele ajudava a alimentar as armas lá que ajudaram a matar aqueles caras. Né? Então é fácil fazer discurso. Então esse pessoal todo, quando eles fazem ações, sempre tem dinheiro público envolvido. Sempre tem dinheiro público envolvido. É ação cultural, é não sei o quê e tal. Eu sou contra esse tipo de coisa, seja para a esquerda, seja para a direita. Cada um defende o candidato que quiser, como quiser. Hoje nós temos um sistema de consórcio na mídia que faz campanha contra o governo todos os dias, inclusive inventando mentira. Como a última que o presidente Bolsonaro pediu ajuda para o Biden nas eleições. Olha até onde os caras vão. Olha as loucuras. Isso é fake news. E daí? Ninguém vai fazer nada? Então eu sempre defendi aqui e vou continuar defendendo a liberdade. Eu falo o que eu quero, eu defendo quem eu quero. Se eu ofender alguém, recorre ao direito penal, lá tem crime por calúnia, difamação, enfim. Mas não tem que inventar mais nada novo. Então eu sou contra até isso, contestar a CUT. Deixa eles fazerem a campanha antecipada deles, eles fazem todos os dias. Muito bem, vamos lá, Fernando Gess. Realmente esse tipo de coisa é complicado, né? De você saber ali, ou poder detectar o que é campanha antecipada ou não. Eu acho que só muda aí, no caso, o modelo de financiamento da coisa, né? De um lado, não podemos negar aqui também que o presidente da República está já fazendo o trabalho dele de campanha, não vejo nada de anormal nisso. É uma coisa que todo ano acontece, né? Não é de hoje que acontece esse tipo de coisa. E a CUT faz o quê? Ela faz o financiamento da campanha deles com o famoso imposto sindical. Afinal de contas, para quem não sabe aqui, a CUT tem um poder financeiro gigantesco, né?
por conta aí das Não, contribuições. essa é a diferença, entendeu, Jé? Então, Se me permite uma parte. sindicais. Vamos pegar a motociata. A motociata, por exemplo, que nós fizemos aqui em Presidente Prudente. Quem contribuiu com a motociata, quem fez vaquinha, fomos nós todos. Os caras que apoiam o Bolsonaro. A CUT é o dinheiro de quem? Então, mas aí que tá, Padilha, aí tem uma diferença, né? Todos os custeios também de transporte do presidente, de segurança... Ah, mas é o presidente da República. Eu sei, mas e não é por causa da motociata. eu sei onde disso. é um cara que teve... Tentaram matar ele nas eleições. Recebe mais de 30 ameaças de morte todos os dias, das quais de 8 a 12 são relevantes e o GS e o gabinete tem que prestar Sim, atenção. mas ninguém tá Isso que ele me querendo falou foi falar o próprio general do GSI. Então, quer dizer, como que não vai ter segurança? As motociatas do Agora você presidente... concorda que é melhor ele gastar com isso do que ele gastar levando uma comitiva inteira que nem outros governos faziam? Comprando charuto e vinho do mais caro? Segundo aí as informações solicitadas, essas motociatas do presidente passam de 7 milhões de reais os gastos dela, né? Mas eu acho Não, a questão, não é da motociata. Não, é da Isso motociata. é fake news. Não, isso não é da Tudo motociata. bem, mas está lá na Isso lei é de fake acesso à news. informação, Mas isso é Padilha. fake news. Não, tudo é bem. da segurança do presidente. Não tem E problema. é pouco. Acho Pelo que que ele representa, tinha que gastar 15. Tudo bem, mas está lá Melhor na do lei que de acesso, comprar à paçoca, informação. melhor do que eu ficar em hotel de 6 estrelas tomando garrafa de vinho que custa 12 mil euros nas nossas contas. Que Mas nem ao era do contrário governo também, passado. a CUT, no caso, a CUT, que é totalmente ligada à esquerda, é ligada aí ao presidente, ao ex-presidente da República. O que eles fazem é o quê? É torrar o dinheiro do imposto sindical das pessoas que contribuem para eles e fazer campanha. Agora, você acha que como é que evita isso? Como é que proíbe esse tipo de coisa? Não dá, não tem como, é impossível. Então, vai ter aí a reclamação da direita, vai ter a reclamação da esquerda e vamos tocar. A única coisa que eu falo é o seguinte, não sei se você concordará comigo, mas essas eleições, a campanha para que os membros aí possam postular o cargo de presidente da República será uma campanha pesada. Será uma campanha pesada, Não, com ofensas, com xingamento, será um verdadeiro desastre. Na verdade, já está sendo, né? O presidente já é o cara mais xingado e ofendido desde quando ele tomou posse. Mas o Lula do outro lado também é a mesma coisa. Nós xingamos ele aqui direto. Mas o Lula é bandido. Não dá pra medir pela mesma regra, Jesse. Eu sei o Lula é disso. um ex-condenado. O Lula é um chefe de quadrilha. Mas também detonamos ele. Não, eu acho assim, sabe? Agora é o contador dele, né? Você viu? Nós vamos falar disso ainda. Agora é o contador dele. Aí você vê algumas pessoas defendendo o Lula. Eu cheguei à conclusão, sabe do quê, Eudes? O Lula é uma ilha de honestidade. Só que tá cercada de bandidos. E ele é uma ilha. Não Ele tá isolado, né? Não Ele é se isolado. esqueça. Ele é uma ilha no meio desse oceano de bandidos. Tadinho dele, ele não sabe de nada. Não se esqueça que isso aí é relatado, né? Tem vídeo e tudo, dizendo que aqui no Brasil, após Deus, ele é a pessoa mais honesta. Do Né? mundo, exatamente, né? Então fica complicado. Muito bem, vamos lá para o nosso terceiro assunto de hoje, na nossa pauta. A ONU condena os assassinatos brutais de Bruno e Dom, que foram mortos ali na Amazônia, e pede investigações imparciais e exaustivas. Vamos lá. Fernando Jesse, você primeiro. Eu acho que não é só a ONU que condena a morte deles. Eu acho que todo mundo tem que condenar a morte deles, porque, na verdade, não tem cabimento nenhum cercear a vida de uma pessoa por qualquer que seja o motivo. Existem ali... Eu acho que o grande problema que nós temos nessa situação é que os dois tinham ali um acompanhamento, né, de seguranças. E nesse dia aí que aconteceu essa triste morte dos dois, um indigenista e o outro, Dom Philip, que era um jornalista inglês, eles dispensaram o acompanhamento desses seguranças. Aquela região onde eles foram pegos é uma situação complicadíssima. Ali o narcotráfico atua, nós temos algumas questões muito sérias naquela região, muito colombiano, e eles, no caso aí do indigenista, ele vinha combatendo, vinha perseguindo alguns problemas desmatamento, problema de... Assumindo o risco. Ele estava assumindo o risco não, dele. É lógico, ele sabia onde ele estava, inocente. lógico. Ele era um ativista, né? Um ativista ali na região. E, infelizmente, ocorreu isso aí. Para calar a boca dele, para ele parar de falar. Inclusive, ele fez uma declaração muito séria ali, muito grave. E até o presidente da FUNAI teve problemas. Foi até demitido do cargo ali por algumas situações. Então, realmente, nesse sentido aí, é triste, né? São duas pessoas, tinham famílias, morreram. Acho que a ONU tem que fazer o papel dela, na verdade, pedir explicação. Os ingleses precisam também ter todos os fatos ali colocados às claras, mas eles deram muita bobeira. É muito triste, né? É muito triste também. Agora, não precisaria estarmos nessa situação. Eu acho que as questões ali precisariam ser mais bem resolvidas.
E isso sim, é nós tomarmos aquela região para nós e não deixarmos os bandidos, os narcotraficantes e quem quer que seja ali atuar. Muito bem, vamos lá. Então, os Adolfo. ingleses precisam de uma explicação, mas eles devem uma explicação para os brasileiros. Faz 17 anos que o John Charles foi executado pela polícia de Londres e a ONU nunca pediu para a Inglaterra explicar para nós brasileiros por que fizeram isso com um jovem inocente. Então, o que eu discuto aqui, toda morte é lamentável. Só que cada um assume seus riscos. Esses dois, infelizmente, vocês sabiam os riscos que vocês estavam correndo. Agora, é um absurdo ver o tamanho da comoção que a imprensa quer plantar. Então, para você que está comovido com essas mortes, e eu também estou, eu penso como o Jéssica, qualquer morte é lamentável, vamos falar das 90 crianças que sumiram no Rio de Janeiro só esse ano, e o STF não pediu para o governo dar explicação até agora, para o governo do Rio de Janeiro. São 582 crianças desaparecidas desde o ano passado. Crianças, sabe por que elas são desaparecidas? Para tirar órgão ou para serem usadas para exploração sexual. Isso não te comove? Isso não comove essa imprensa que está fazendo essa ação maciça em cima desse assunto para atingir o governo de alguma forma em ano eleitoral? Eu me formei em jornalismo para tentar mostrar um ponto de vista diferente. E eu procuro ser ético. É duro às vezes falar de algumas coisas, mas a gente tem que falar. A morte deles é triste, sim. Só que se eu quiser enfrentar bandido e no meio dos bandidos, eu sei os riscos que eu estou correndo. E tem coisa muito mais séria acontecendo nesse país e mortes muito mais lamentáveis. Essa noite mesmo alguém foi incinerado no meio de pneu lá na favela do Rio de Janeiro, um pai de família, um cara que desobedeceu a ordens dos traficantes. E aí, ninguém vai falar nada? A morte desse cara que morreu queimado no meio dos pneus, tudo bem? Tudo certo? A ONU agora querendo explicações? A ONU tem muito mais a explicar para nós do que nós explicar para a ONU. A ONU tem muito mais a explicar por que ela não fala tanto sobre o massacre que acontece nas etnias da África, sobre o que está acontecendo na Ucrânia, com jovens e crianças. E a ONU não fala com tanta ênfase que nem ela, quando ela quer falar aqui do Brasil, sobre a Amazônia. Há de se dizer aqui que a Amazônia, o Brasil tem o maior índice de conservação de meio ambiente do planeta, tem o maior percentual de matas do planeta em conservação. O Brasil, se você fizer uma comparação como foi feita agora, os primeiros 3 anos do Salvador da Pátria dos Bandidos, se desmatou quase 80 mil hectares. Os primeiros 3 anos do Bolsonaro, o genocida, foi um pouco mais de 33 e mesmo assim é muito. Quer dizer, é quase o triplo e as pessoas ficam querendo colocar o cara como o maior desmatador do mundo. Então, aqui, infelizmente, estão usando mais uma vez essa morte como palanque político. Randolfo Rodrigues, ele é um urubu de funeral. Quer se aproveitar politicamente. Casa Grande quer se aproveitar politicamente. Isso que é triste, isso que a gente tinha que estar falando. Porque eu repito aqui, são tantas mortes todos os dias. E aquele estudante que levou um tiro na cabeça, mesmo ajoelhado aí, a questão de 2, 3 meses atrás, não é uma morte triste? Ver o pai chorando no corpo do menino por causa de um celular? Aí vem todo mundo, ou quase todo mundo, querer criar uma narrativa, uma comoção nacional e mundial em cima de 2 pessoas que faziam um trabalho, não vou questionar o trabalho deles de ambientalista, mas numa área que eles sabiam os riscos que eles corriam. É triste também como a morte do menino do celular. Mas por que a morte do menino do celular não foi manchete em lugar nenhum? Por que esses caras que são queimados em pneus quase toda semana no Rio de Janeiro não é manchete em lugar nenhum? Então é isso que a gente tem que refletir. Muito bem, é hora da gente ir embora. Vamos lá, Fernando Gessi, tchau, né? Amanhã nós estamos de volta. É isso aí, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui, uma excelente semana. Vamos lá também, Adolfo Adilha, excelente semana para Um você. abraço a todo mundo. Amanhã eu tô aqui aguentando o Gesto de novo, né? O Eudes, o Ricardo, tem que aguentar todo mundo. Mas fazer o quê? A gente ganha bem, o salário cai em dia na conta, o Vale também, então tamo junto. Ricardo, prepara o prazolã dele aí para começar a semana muito bem, viu? Valeu, gente, grande abraço e até amanhã a partir das 7h30 da manhã.